tem essas três aqui, isotermas, isóbaras, isométricas. E mais Avogadro. Tem também a lei geral dos gases ideais. Temos estudos. Gases. E aí a gente abre alguns assuntos dentro. Então, isso aqui é o plano para a gente ir se dirigindo, assim, se direcionando na atividade de hoje. E o objetivo é a gente ficar com as ferramentas básicas para equacionar gases, certo? Então, essas leis empíricas são o fundamento onde foi a partir do qual foi construído a lei geral dos gases ideais. Essa lei geral dos gases ideais é um modelo, é uma equação de estado e ela não é perfeita, ela funciona bastante bem nas situações certas e em outras situações ela deixa de funcionar bem. Mas não seria o ponto de partida de todo o estudo dos gases, a gente vai se concentrar nela no primeiro momento. E acho que na escola, hoje em dia o pessoal já mais raramente vê pressões parciais em misturas gasosas. Vocês tiveram misturas gasosas no colégio? Sim. Alguns fazem que não, outros sim. Então realmente, formalmente era para ser um conteúdo de escola, de ensino médio. Mas acho que poucas escolas têm visto isso hoje em dia. Então tá. Vamos em frente. Então, a gente viu uma das leis empíricas, aquela lei do Boyle. Então, Boyle é aquela lei das isotermas, né? E, na verdade, seria melhor dizer Boyle-Mariotte. E se vocês forem na França, é somente lei de Mariotte. O Boyle é inglês, Mariotte é francês. E o Boyle veio primeiro. Ele propôs essa lei que a gente falou, nós mencionamos ontem. Mas o Boyle não falou um detalhe importante, que é o detalhe da temperatura. A lei de Boyle só funciona se tu ficar numa temperatura o tempo todo, certo? Que é aquela história do tubo J. O Boyle estudou o volume, pressão e tal do gás, aquele tubo J, e não se preocupou com a temperatura, porque ele estava sempre a temperatura ambiente, então ele não nem controlou a temperatura. Mas o Mariotte veio depois e disse, não, isso só vale se tu mantiver sempre a mesma temperatura. Então os franceses chamam de lei de Mariotte, porque para os franceses o Boyle tinha esquecido um detalhe que era importante. Então nós falávamos assim que a pressão é proporcional ao inverso do volume. Né? Só que agora deixa eu botar aqui, sob temperatura constante. Em outras palavras, pressão é igual a uma constante vezes o inverso do volume. De novo, né? Sob uma temperatura constante. E é por isso que é chamado de lei das isotermas. O que vocês enxergam olhando para essa palavra aqui? Vocês enxergam os elementos que constroem essa palavra? Iso. Igual. Terma. Temperatura, né? Essa é a ideia. Temperatura igual. Isotermas. Então, temperatura constante ocorre esse
comportamento aqui matemático, né? E que nós também escrevemos assim, que pressão vezes o volume é uma constante. K eu estou chamando de constante, né? A abreviação para uma constante. E deixa eu ensinar um jeito da gente falar sem palavras, só com símbolos matemáticos, que a temperatura é constante. Como é que a gente fala que a temperatura é constante? A gente bota aqui um T no cantinho, certo? Então eu quero dizer que a pressão vezes o volume, isso aqui é com T mantido constante, eu boto no cantinho. Legal. Então, isso aqui, ontem nós exercitamos aquelas tabelas, né? Tem isso aí no caderno de vocês, que a gente viu ontem, certo? Lembra que a gente via que a pressão vezes o volume sempre dava o mesmo número. Sempre dava o mesmo número. E aqui eu usei, acho que milímetros de mercúrio e centímetros cúbicos. E as unidades assim, nada a ver, mas não importa, porque eu só estava comparando coisas com as mesmas unidades. Então, sempre achava o mesmo resultado. Como é que é outro jeito de falar? Lembra que eu tinha a primeira pressão, o primeiro volume, que dava igual à segunda pressão, o segundo volume, que dava igual à terceira e assim por diante, né? E dava aquela constante. Então o fato de ser constante quer dizer que todos eles são iguais entre si. Isso aí. É curioso. Vamos, então isso foi ontem. Hoje, qual é a próxima lei? Lei das obras. Então, lei das obras é acreditada a Charles e Gay-Lussac, está na apostila de vocês ali. Foi estudado bem mais tarde. E o que vocês enxergam nessa palavra isóbaras? Ou quando a gente fala o adjetivo isobárico? Igual, iso igual pressão. Bari, né, vem do grego, quer dizer uma coisa pesada, então uma pressão. Então tá, isóbaras. Então quer dizer que a condição é de pressão constante. Legal. Pergunto a vocês. Eu quero que me digam um jeito de representar um gás, ou de colocar um gás numa pressão constante, que seja fácil de desenhar. Como é que eu posso manter um gás numa pressão constante? Uma panela de pressão. Mas na panela de pressão a pressão é constante? Não, acho que não. Acho que quando eu tenho a panela de pressão fria e fecho ela está numa pressão. Depois esquentando, ela vai aumentar até um certo valor. Eu queria uma coisa que fosse mais estável. Uma seringa, né? Uma seringa, olha só. Mas uma seringa com aberto no lugar da agulha ou não? Eu vou fechar aqui, onde seria a agulha, seria aqui embaixo, né? Esse aqui está aí, uma seringa. Uma seringa, só que fechada, que não tem a partezinha da agulha. Perfeito. Então aqui é vedado, tá? Eu só desenhei aqui, mas tem vedação perfeita. Então o gás está aqui dentro, e vamos dizer que isso aqui não tem agulha. Seringas de verdade tem um pouco de atrito, né? Então se eu coloco aqui por cima da seringa um objeto pesado, e que o atrito é tão pequeno que a gente pode, vamos ignorar o atrito do êmbolo da seringa, tá? Pode ser? O que ocorre aqui? Como é que está a pressão que o gás lá de dentro está sentindo? É a pressão gerada por meio desse peso, não é? Que é uma constante. Enquanto eu mantiver o mesmo peso, a pressão é constante. Então aqui, o peso
aqui o êmbolo sem atrito. Nunca existe realmente sem atrito, vou botar aqui sem atrito na nossa ideia. E aqui um gás confinado. Legal. E então o peso garante que a pressão será constante. Beleza. Então aqui eu vou desenhar de novo. E aqui o nosso peso. Nessa seringa. E agora eu pergunto para vocês, já que a pressão é constante, o que eu posso ter de variável? Temperatura e volume. Temperatura e volume são variáveis. E como é que funciona isso da temperatura e volume variáveis? Se eu aumento a temperatura, que ocorre? Perfeitamente, o volume aumenta. Então, o volume aumenta com a temperatura. Então, ele é proporcional à temperatura. Isso aqui foi observado. E aqui eu estou simplificando um detalhe. Eu estou simplificando aqui. Vamos botar aqui também volume é igual a uma constante vezes a temperatura. O detalhe que eu estou omitindo, mas que eu vou agora falar para vocês, é que essa temperatura não é qualquer temperatura. É só se tu expressar de um jeito. Forma de temperatura absoluta. Então essa temperatura aqui tem que ser uma temperatura absoluta. Se não for a temperatura absoluta, essa lei não funciona. E vocês querem ver como não funciona? Vocês sabem disso, então podem dizer isso. Vou provar para vocês. Vamos dizer que eu não estou usando a temperatura absoluta, eu estou usando Celsius. Estou usando Celsius. Se eu escrevo aqui 0 graus Celsius, tipo, eu coloco um banho de água e gelo em volta, 0 graus Celsius, certo? Então a temperatura é 0. 0 vezes a constante dá 0. O volume do gás vai virar 0? Claro que não, o gás continua sendo um gás. Ele está ocupando espaço. Então essa temperatura não é qualquer temperatura. É uma temperatura absoluta. Claro, lá no tempo que estavam descobrindo a lei das isóbaras, eles ainda não conheciam a escala absoluta. Foi aí, justamente nessa época que o pessoal começou a se dar conta que parecia existir uma escala absoluta. Vamos ver assim, ó. Tudo bem escrever desse jeito? Tudo bem escrever desse jeito? E eu queria alguma forma de escrever naquele terceiro estilo lá que a gente fez. Volume dividido pela temperatura com P constante. Com P constante igual a uma constante. Perfeito. É isso aí. Então vamos fazer assim, sabe? Vamos fazer um pequeno exemplo só com números aí para a gente calcular. Então, aqui o volume é 2 litros, aqui o volume é 3 litros, aqui o volume é 4 litros.
é, não sei, e essa aqui a temperatura é, não sei, qual vocês acham que vai ser a temperatura desses aqui que estão faltando? Qual é a lei que a gente pode usar? Qual é a lei que dá uma constante de volume dividido por temperatura? Então eu vou fazer assim, o volume dividido pela temperatura. Quanto é que dá 2 dividido por 250? 0,008. 0,008. Então isso aqui, litros por Kelvin, né? Isso seria a constante. Então, sempre que dividir isso por isso, dá esse número. E aqui então, será que a gente consegue resolver e achar? Sim, né? Então essa aqui será descolorido porque é uma resposta. 500 Kelvin, esse? Sim. E esse aqui do meio? 375 Kelvin. Legal. Sem problema, tá? Então, a gente está aplicando essa lei. Então, volume 1 sobre temperatura 1 igual a volume 2 sobre temperatura 2 igual, etc. igual a uma constante. Legal. Isso aí. Mas, vamos supor que a pessoa tivesse usado dados de temperaturas Celsius. Será que ainda assim teria funcionado? Vejam só, vou fazer uma pequena tabela aqui com o volume em litros. Seria 2, 3, 4. E aqui a temperatura em Celsius. O que ocorre com a temperatura em Celsius? 250 é negativo, é menos 23. Menos 23. Tá, eu vou fazer só com números redondos aí. O 20,15 eu vou deixar de fora dessa vez, porque o nosso objetivo é só dar uma ilustração do que acontece. Com o 3 aqui seria, em vez de 375, teria sido 102. E a 500 Kelvin, 227. Agora, por favor, divida um número pelo outro, V dividido por T. Vai ser litros por grau Celsius. E vamos confirmar se essa lei é obedecida. Aproximadamente 0,009. O outro dá 0,008. Não, eu fiz errado. Eu dei 23. Não dá. Esses números são todos iguais ou são todos diferentes? Todos diferentes. Né? Bem diferentes, né? Bem diferentes. Um deles é negativo, outro é positivo, esse aqui positivo maior, esse aqui positivo, mas não tão grande. Então, tipo, ele realmente não se percebe aqui uma constância, tá? Às vezes a coisa tem só questões de arredondamento, daí se ficaria mais ou menos constante. Só que aqui não tem nada disso, né? Ele está totalmente diferente um do outro. Então, assim, é uma pergunta, né? Se na época que foi descoberta essa lei, não existia temperatura absoluta, assim, não tinha uma escala, ninguém tinha criado a escala de temperatura absoluta. Só que para tu verificar essa lei, tu precisa ter uma escala absoluta. Então, como é que eles chegaram à conclusão dessa lei?
Na verdade, o que acontece é o seguinte, olha só. Tá aqui o comentário, né? Note. Para constatar essa lei, você precisa de uma escala absoluta de temperatura. Mas na época, isso ainda não existia. Então, como como é que eles conseguiram descobrir essa lei? Eles precisavam de uma escala absoluta, não existia. Como é que eles descobriram? Olha, o negócio assim, eles descobriram essa lei e criaram a escala, uma coisa dependendo da outra, no fundo. Porque o que ocorre é o seguinte, gente. Aqui o volume, aqui a temperatura em Kelvin. Esse é um gráfico e agora eu vou desenhar o outro gráfico. Temperatura em graus Celsius. Então tá. Onde é que estão os pontos aí do experimento que a gente escreveria com uma escala absoluta? 250, quantos litros? 2 litros. 375 é 3 litros, concordam? E o de 500 é o ponto do 4 litros. Fechou? É isso, né? Estão enxergando que isso aqui dá uma reta, apesar de eu desenhar um pouco torto, né? A ideia é que isso é uma reta. E se eu fizer o desenho aqui, onde é que ele vai parar? Aqui, na origem, né? No zero absoluto, volume zero. Perfeito. Então, assim, e se eu usasse uma escala Celsius, qual teria sido o desenho? Se eu usasse uma escala Celsius, aqueles... aquelas temperaturas seriam menos 23, 102, 227. Então, poxa, elas seriam... Aqui estaria o menos 23, aqui estaria o 102 e aqui estaria o 227. Então aqui, vocês perceberam que esse pedacinho tem o mesmo tamanho desse, certo? Certo? Sim. Então aqui eu também, os pedacinhos têm o mesmo tamanho, do menos 23 até o 102, eu fiz igual a esse do 102 até o 127, certo? Certo, é a questão. E aqui os números. 1, 2, 3, 4. Então tá. Qual é o volume aqui do menos 23? 2. O volume do 102 é 3. O volume do 227 é 4. Agora a gente desenha a reta passando por esses pontos. O que ocorre? Ela chegou no menos 273. Ela cai aqui. Qual seria esse
Menos 293. Menos 273. Então, na época, eles tinham já uma escala com a Celsius. Então, eles poderiam usar uma escala dessa aqui. E o que acontecia? Poderia escolher qualquer gás, qualquer seringa. Sempre, se prolongasse essa reta, tu ia cair lá em menos 273, aproximadamente. Então, se eu tivesse feito o mesmo experimento com outro gás ou outra seringa, eu teria encontrado uns pontos, talvez assim, um pouquinho mais inclinados, ou um pouquinho mais deitadinhos, só que todos apontando para o mesmo lugar. Então, o pessoal percebeu, olha, existe uma temperatura aqui que é especial. Certo? Daí construiu-se escala de temperatura absoluta em cima disso. Qual é a lei que vem agora? Isométricas. E aqui, isométricas. O que o nome isométrica significa? Igual, metro, medida, né? Ou seja, isométricas ou volumétricas ou isocóricas ou isócoras. Então, isso aí tudo córica ou isócoras, isocóricas. Cora, que quer dizer espaço ou região, um espaço, um jeito. Então, mais ou menos a mesma ideia de todos. O que temos aqui? Volume igual a uma constante. De que maneira podemos garantir um volume constante? Construir um sistema que tenha um gás dentro e o volume seja constante. Qual é alguma proposta? Fazer um êmbolo fixo? Um êmbolo fixo. Então aqui, digamos assim, seria um êmbolo móvel, né? Assim, um êmbolo móvel, só que eu posso botar aqui uma espécie de trava. Uma trava aqui e aqui. Vamos dizer assim, esse êmbolo é fixo. Então ele não se mexe. Só se eu destravasse ele para ele começar a se mexer. Então ele garantiu o volume constante. Então aqui, fixo. Então, pode ser variado. Então, testou duas variáveis, né? Pressão, temperatura. Concorda? Pressão e temperatura. E agora, como é que vocês acham que elas se relacionam? O que acontece com a tua pressão desse gás quando tu mexe na temperatura? Pressão